entusiasmado com uma causa, descobrindo onde você pode servir, porque a gente tem certeza que aquele bem que a gente quer ver, aquela transformação que a gente quer ver, a gente é parte disso. Então, a gente está sempre mostrando uma causa. E hoje, quero chamar a Letícia aqui, 27 Million. Bem-vinda. Muito obrigada. Está desligado aqui. Acho que está desligado. Foi. Olá, boa noite. O que faz a 27 Million? Gente, a 27... Alguém já ouviu falar de 27 Million aqui? Legal, um monte de gente. A 27 Million é uma organização internacional. Ela nasceu na Califórnia há bastante tempo atrás. Nós atuamos no Brasil há 5 anos e é uma ONG que tem como principal objetivo o combate ao tráfico humano. Não sei se é um tema familiar para vocês. Quem ouviu falar de tráfico humano de alguma forma no último mês? Sim. Escravidão moderna é outro tema que a gente usa bastante. Pouca gente, né? Então, nós nascemos no Brasil há 5 anos atrás como um projeto e nos tornamos uma instituição. E nós temos como principal foco o combate à escravidão moderna. E a escravidão moderna, o tráfico humano no Brasil acontece de formas diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, a forma mais clássica e provavelmente mais comum, que está no nosso radar, é a questão da exploração sexual mesmo, né? O tráfico sexual para fins comerciais. O trabalho forçado, aqui no Brasil a gente vê isso bastante, focos em lavouras, muito no interior, norte e nordeste, a gente vê muitos focos. Servidão doméstica, que parece ultrapassado a gente falar de servidão doméstica no século XXI, com tanta coisa acontecendo. Mas a gente tem focos específicos de servidão doméstica, por exemplo, no sul do país, a gente tem um foco ali na tríplice fronteira, de meninas que vêm, por exemplo, do Paraguai, com promessas, por exemplo, de poderem estudar e trabalhar em casa de família, elas acabam, na verdade, se envolvendo com trabalhos que são de 12, 14, 16, 18 horas e são privadas de qualquer direito que não seja uma refeição por dia. Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, está muito perto. Como? Tá legal. Meu nome é Letícia. Eu estou aqui, eu represento a organização 27 Million. No Brasil, a gente é 27 Million no Brasil. Letícia, como que você foi parar nessa organização? O que te apaixonou, fez você apaixonar por essa causa? Eu, na verdade, comecei há muito tempo atrás como voluntária. E é interessante porque eu acho que sobre tráfico humano a gente tem informação. Mas acho que existe uma grande diferença daquilo que é informação para aquilo que desce para o coração da gente como revelação de fato. E no meu caso, Simval, foi bem assim. Eu sabia que tráfico humano existia, mas, gente, eu nunca tinha conectado o tráfico humano com uma realidade que está que está muito perto de mim. E uma vez, há mais ou menos 5, 6 anos atrás, eu ouvi uma história de uma menina do leste europeu, o nome dela é Svetlana. E a menina, é interessante que ela tinha a minha idade quando eu vi essa história. E a menina fazia a mesma faculdade que eu, na época. Não vou contar quanto tempo atrás eu fiz faculdade, porque senão fica muito feio. E ela, na verdade, tinha sido envolvida por um grupo de amigos, isso tudo no leste europeu, por um grupo de amigos que fizeram uma proposta para ela, para eles irem para outro país, para um negócio interessante, diferente. No final das contas, ela se tornou uma vítima, foi tráfico sexual, realmente. Ela ficou em cativeiro durante 4 anos. Eu acho que eu poderia passar pelo menos meia hora contando as histórias abomináveis, assim, pela qual a Svetlana ela foi submetida. E a Svetlana, ela, na verdade, fugiu de um dos cativeiros e ela teve a sorte de cair no radar de uma organização internacional também, que a gente gosta bastante, que a gente é parceira, que é a A21. Quem não conhece, checa, porque eles são legais demais. Tem feito um trabalho global excelente. E finalmente, eu soube da história de redenção da Svetlana, mas o que mais me chamou a atenção na história dela é que ela era uma moça como eu. E isso me incomodou, porque poderia ser eu. Mas é muito próximo. Então, assim, são só pessoas com oportunidades, né, diferentes. E segundo a história que me conectou e que eu disse, isso não vai passar embaixo do meu nariz mais. A gente não pode deixar passar. Foi um caso de uma moça, aqui no Brasil, essa é a realidade que mais próxima do que nunca. Eu sou de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo. E a história dessa moça chamada... Eu não vou contar o nome verdadeiro, tá? Vou chamar de Rose. Ela também, na universidade, ela foi envolvida por uma turma de amigos e recebeu uma proposta, que era uma proposta mentirosa, um caso clássico de tráfico. E ela ficou durante 5 anos sendo
explorada sistematicamente, até que um caso de muito sucesso, ela foi, de fato, ela conseguiu cair aos cuidados de uma ONG, que é a ONG Resgate, que faz um trabalho na Suíça. Ela estava na Europa nessa época, conseguiu retornar para o Brasil. Hoje ela anda já com a gente há mais de 2 anos. É um processo lindo que ela tem vivido de restauração e reabilitação, capacitação profissional, para a gente devolver para a Rose o direito de escolher. Isso foi tirado dela um dia. Então, isso realmente tocou meu coração, Simval, porque poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser a sua irmã, a sua esposa, a sua filha, ou a gente fala aqui, eu estou falando de 2 casos clássicos de tráfico sexual, mas a gente tem, como outras modalidades, por exemplo, trabalho forçado. Poderia ser o seu pai, poderia ser o seu tio. Venda de órgãos, isso é um absurdo. A gente falou de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, por exemplo, tem um sistema de tráfico de órgãos, por exemplo, de bebês que nascem ali na região da Zona Boêmia, que é um negócio absurdo. Então, são números altos. E eles estão aqui para mim e para você. Então, foi de fato assim que eu me conectei. E foi isso que, de fato, me atraiu. E eu me senti absolutamente responsável, porque tráfico humano não é um problema de um país lá no leste europeu. Tráfico humano não é um problema da Tailândia. Tráfico humano não é um problema dos vulneráveis, por exemplo, no Brasil. Tráfico humano é um problema de dignidade humana. Então, é um problema meu, é um problema seu. A gente tem que tomar responsabilidade. Isso aí. Você que quer estar ativo nessa causa, está envolvido, você pode procurar a Letícia, conversar um pouquinho com ela ali, mas tem algumas necessidades de voluntários. Profissionais da área de saúde, você precisa ajudar, precisa ser um voluntário, precisa dar algumas horas lá de trabalho voluntário. Eles têm algumas iniciativas de prevenção, iniciativas de recuperação, que precisam de advogados também, precisam de profissionais da arte e entretenimento. Isso também é uma necessidade. Psicólogo, se você é psicólogo, se você conhece alguém, depois você manda esse recado social para esse teu amigo e avisa essa tua amiga, e avisa que tem gente que está precisando juntar os cacos aí, depois de ter passado por um tempo de sofrimento, e a 27 Million pode direcionar esse atendimento, esse cuidado. E se alguém quiser encontrar vocês, como é que faz nas redes sociais? Onde é o Facebook, é super fácil de se conectar com a gente, 27 Million Brasil, Brasil com S. E no Instagram, que é uma ferramenta rápida, vocês vão ter resposta no mesmo dia mesmo, é 27M Brasil com S também. Legal. Obrigado, Letícia. Super obrigada. Boa noite. E a gente mais